Haha, Olá! alô, alô, bom dia, boa tarde. Como é que tu estás? Nossa, que rolo! Hum, sabes o que é que eu fiz quando eu te disse vou preparar um chá? À última da hora, preparei um café. E então foi tão à pressa que em vez de misturar leite, eu misturei sumo. Portanto, eu estou aqui assim com um café um bocadinho diferente. Mas enfim, vamos lá então falar do medo do sucesso e do medo da Ai, ai. responsabilidade, não é? Que andam aqui de mãos juntas. Ahm, Garradinhas. sim, sim, muito agarradinhas. Então vou perguntar-te o que é que tu gostavas assim de mencionar para quem nos está a ouvir. O que é isto, o medo do sucesso? Como é que nós podemos dar por ele? Então, a gente olhando para isso, para o medo do sucesso, é uma coisa bem assim: todo mundo quer o sucesso, Uhum, todo mundo quer tudo, todo mundo quer ser bem visto, todo mundo quer ser bem sucedido, tudo, mas não olha por detrás o que que é isso. O que que eu vou deixar de ter? O que que eu vou ter que assumir uhum, para ter o meu sucesso? E às vezes você ficar naquela mesma posição que você está e que viveu a vida inteira está confortável. Por uhum. quê? Porque você sempre esteve ali e aquilo ali você sabe lidar, que é o que a gente sempre fala, né? As nossas dores, né? Então, E com tem aquela vantagens. dorzinha, aquela dorzinha, eu sei lidar. E aí entra o que você falou. Qual é o seu ganho secundário sobre isso? O porquê que você não quer sair daquilo? Qual é o teu medo que te leva a ficar naquela situação para que você não evolua, não dê um passo adiante? O que que te Uhum, segura? Qual é a tua responsabilidade perante as suas escolhas? uhum, Isso é o inconsciente. Às uhum. vezes a gente fala uma coisa, mas ali o inconsciente ele está naquele mecanismo de defesa, aquela coisa louca. Sabes que é engraçado porque eu estive a lembrar-me de uma situação em que antes de eu viajar para fora do país, eu estava ali muito enrolada. Estava a custar-me imenso deixar as coisas e havia uma ligação muito complicada que eu tinha noção e eu perguntava muito como é que eu posso sair daqui e deixar o meu cão, porque era o meu cão. Portanto, era o meu cão que tinha nascido em casa, era o meu bebê. E eu tinha ali uma ligação emocional tão grande ao cão que eu lembro-me que estava a ver tudo realmente a desabar e eu dava por mim a olhar para o cão e eu perguntava a mim mesmo como é que eu vou deixar o cão? Porque lá está, com a família, tu telefonas, tu falas, portanto tu consegues ainda fazer algum tipo de compensação, não é? Pelo menos para mim era mais fácil. Obviamente que há pessoas que vão sentir realmente a ligação à família, apesar de lhes muito mais. Ali no meu caso era de facto o cão. E é muito curioso porque o cão morre. O cão morreu. E é precisamente quando o cão realmente morreu que eu percebi, pronto, agora O que que me segura? eu já não tenho qualquer argumento, eu já posso seguir, seja para onde for. E, e às vezes há também isto, que é, nós começamos aqui com o tema com o medo da responsabilidade, não é? Porque está obviamente associado, mas nós temos que olhar também para o, o, o que é que nos agarra para termos esse medo da responsabilidade. Porque o que nos agarra é sempre o nosso lado mais de criança, não é? É a nossa Sim, criança interior, são as nossas coisas, as nossas preferências, os nossos gostos,
aquilo que Tem realmente instinto de criança mesmo. Exatamente, O que que exatamente. na sua infância você sentiu aquela falta? Uhum, Então você leva aquilo para a vida adulta, e você acaba fazendo um punhado de atitudes, querendo ter aquela situação que você não teve, e você fica se renunciando, fica deixando de você fazer as coisas que você precisa para a tua vida, que nem eu tive oportunidades para poder uhum, fazer um monte de coisa. Eu não fiz. Por quê? Porque eu morria de medo. Gente, não podia falar que os meus pais pudessem ficar doentes uhum. ou morrer, alguma coisa nessa situação, que eu já entrava em total desespero. Então, eu não vivia a minha vida, eu não ia atrás das minhas coisas, porque eu estava vivendo a vida do outro. Sim, sim. Por quê? Porque a minha criança queria o afeto, o amor deles. Então, eu não via mais nada. Então, tem sempre um ganho secundário. Então, e esse Uhum, medo, ele é muito camuflado. uhum. Sim, sim, porque era como estavas a dizer inicialmente. Sucesso, toda a gente quer ter. Não há ninguém que diga a priori que eu não quero ter sucesso, não é? Só que depois nós damos por situações que quando a pessoa está quase a atingir o sucesso é realmente quando ela se retrai. Alguma coisa acontece, ou um acidente acontece, ou um pneu fura, ou há entretanto uma reestruturação na empresa e portanto a pessoa fica ali pelo caminho. E na realidade, o que trava isto acaba por ser a própria disposição da pessoa que não quer ter esse sucesso. Das duas, uma, ou tem aquele pacto com alguém lá atrás em que não quer ficar superior a essa pessoa, não é? Mexe também com a questão da responsabilidade, porque se tu tens muito sucesso, já sabemos, não se para. Porque as pessoas E tem dizem uma assim, outra ai, ela tem uma vida fantástica, ela faz tanta coisa. Sim, faz tanta coisa e se calhar até parece muito interessante e muito bonito. Só que o que é que está atrás disso? Muitas horas de estudo, muitas horas de trabalho, agendas muito corridas e anda-se ali a que tem que estar equilibrar disposta. tudo. Exatamente. E tem o E, vitimismo. uhum, exatamente. Porque é como uma pessoa dizer que ai, entretanto eu não posso fazer isto porque eu tenho outra coisa para resolver e a vida é madrasta para mim, não é? Temos muito o discurso da vida ser madrasta, quando a pessoa Para não mim nada consegue, acontece. quando a pessoa não consegue ser mãe de si própria. Não se sustentar. Exatamente, é isso mesmo. Não se sustentar. Sabes que, entretanto, tu fizeste-me lembrar, já não sei porquê, o que é que disseste aí, fizeste-me lembrar uma situação de repetição de alguém que foi muito negligenciado enquanto era bebê. Portanto, é uma história muito complicada, muito complexa. E, ao longo da vida, esta pessoa vai se limitar em atingir o sucesso, precisamente sempre no movimento de tentar que vão tomar conta dela para evitar a negligência. Ou seja, ela coloca-se numa situação novamente de negligência para ver se alguém vem novamente salvá-la e então Para os outros não chega cuidarem ao dela. sucesso. Exatamente, não chega ao sucesso. Portanto, Não chega ao acaba por. sucesso, não chega a nada, porque a pessoa não se sustenta em nada. Sim. Uma pessoa dessa pode ser até doente, porque ela deve ter Uhum, até dificuldade de alimentação mesmo, porque se ela foi sim. negligenciada na infância, naquele período em que ela era um bebezinho, ela Uhum, não aprendeu a se alimentar. Então ali ela vai desenvolver, porque você vai repetir o que você aprendeu. Aí você vai se bater, se negligenciar cada vez mais.
olhem para mim, coitadinha de mim. Isso é o Uhum. vitimismo. É o medo do sucesso. É a falta de responsabilidade. E sabes O outra que coisa você que quer? sabes outra coisa que agora estavas a dizer e que me fizeste lembrar? Aquilo a que nós chamamos de dependência ou carência. Que nós muitas vezes não nos damos conta do quanto ela nos domina. E, portanto, até na repetição destes padrões que nós fazemos, é precisamente para dizermos a alguém: tomem conta de mim. E isso acaba por ser Mas o é o que. sucesso deles. Eles acabam por ter o sucesso dessa forma. E depois, na vida profissional, não conseguem. Porquê? Porque andam realmente a minar-se para, para este sucesso emocional acontecer, e então não acontece o sucesso profissional, É não a é? verdadeira autossabotagem, né? É você Sim. viver a vida do outro. Foi o que eu falei da minha própria vida agora. Uhum. Eu morria de medo dos meus pais morrerem, ficarem doentes, e eu não vivi a minha vida. Isso é autossabotagem, falta de amor próprio, falta de olhar para você e falar o que, que eu quero da vida, o que, que eu Uhum. vou fazer. Porque os meus pais, eles fizeram o primordial para mim. Ele uniu papai e mamãe, fez o Deinha. Agora é comigo. Aceita que dói menos. Sim, sim. Leva tempo, não é? Porque realmente é muito fácil para nós nos ligarmos precisamente à ideia que temos de pai e de mãe, quer tenhamos crescido com eles ou não, porque mesmo assim nós temos uma representação de pai ou mãe quando eles não estiveram presentes, não Sim. é? Portanto, quer estejam presentes ou não, quer estivessem estado presentes ou não, a situação é sempre muito de olhar para as falhas que eles cometeram. E as falhas que eles cometeram, eu aponto e eu aponto. E é como se costuma dizer: quando eu aponto o dedo a alguém, eu estou a apontar três para mim. Sim. Portanto, a partir daí, vamos lá ver que falhas é que eu ando a fazer. E quando estamos neste movimento de ainda estarmos a responsabilizar muito o outro, nós inevitavelmente estamos a desresponsabilizar-nos. Não é? Porque se eu ponho a culpa na mãe, Eu não tenho culpa. tudo o que acontece foi a É mãe que falhou, responsabilidade. não sou eu. Só que aí tem uma coisinha assim, muito mais profunda, né? Você tem o papai e a mamãe que você precisa ter para você ser. Então, quando você não assume isso tudo, é muito complicado, porque você Uhum. não vai para frente. Porque por mais que uma mãe ou um pai te abandone no dia seguinte que nasceu, ela fez o que tinha que fazer. É dolorido, talvez, para uma criança, talvez na vida adulta, aquela sensação de abandono, aquela sensação do medo, da insegurança, sim, é o que você veio tratar aqui, é o que você veio viver aqui, tá? São processos que você veio para você aprender. E a gente só aprende aqui, ó, sentindo, entendeu? Sabe? Então, não Uhum. existe nada que é impossível. Nada que é impossível se você tiver coragem de olhar para você, olhar para dentro e assumir as suas responsabilidades. Sabes que é muito interessante o que tu estavas a dizer, porque eu durante anos, e ainda hoje, eu me perco muito por diferentes sistemas de conhecimento humano. A astrologia, por exemplo, é um deles, e é muito, muito interessante, porque tu tens aquelas posições todas dos planetas, não é? E aquilo vai contar uma história tanto da tua vida, tanto como das tuas dores e dos teus desafios. Não é? E se tu fores ver, conta lá a história de
os problemas com o pai, os problemas com a mãe, as dores mais profundas de interação até com o mundo, isso está lá tudo. E por isso, nas estrelas. exatamente. E às vezes as pessoas ficam sempre muito duvidosas destes sistemas, mas, aliás, eu até costumo dizer, vão fazer. E pensem, como é que então aquilo vai traduzir a vossa realidade? Portanto, se aquilo traduz a vossa realidade, é porque vocês tiveram que nascer naquela hora, naquele momento, para passarem por aquilo e para vos acordar, para vocês virem resolver o que têm que resolver. É só isso. E, portanto, quando se depara com a questão de medo da responsabilidade, então, como é que vamos avançar? Como é que se vai ter sucesso? Porque, assim, o sucesso não é apenas o sucesso profissional, não é? O sucesso é muito um estar interno. Muito abrangente. Não é? Eu sinto-me bem. Eu, perante tudo aquilo que eu tive, eu atingi o que eu atingi. E tem a ver com este sentimento de satisfação. Agora, se não estivermos satisfeitos e percebermos o quanto as coisas embatem e se repetem no nosso corte em atingirmos aquilo que nós queremos, há alguma coisa que não está bem. E normalmente é aquelas coisas que nós temos que vir resolver. Está escrito nas estrelas. Porque lá está, há pessoas que têm medo do sucesso, há outras que têm medo da falha. E a vida de um e de outro é guiada por esses medos. Não é? É. E é muito interessante você falar que a pessoa tem medo do sucesso. E olhar para esse medo. Ele te paralisa ou ele te impulsiona? Igual você estava falando também da pessoa que se cobra. Uhum. Ela quer ser a perfeita, ela quer ser a infalível. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para aprender. Todos nós precisamos ver que nós temos qualidades e defeitos. E a gente transita sobre isso. Então, a partir do momento em que eu não critico o outro, eu não me critico, eu não me bato. Uhum. Então, porque a pessoa que quer ser muito perfeita, ela tem o dedinho assim, ó. É aquele dedinho que você falou, tá? Ou então, eu fiz isso errado e tibefe. Já aconteceu comigo. Eu sempre assumi os meus erros, tá? Só que aí eu ficava sofrendo 1 mês, 2 meses. Eu fazia, consertava todo o meu erro. Sorry. Só que eu ficava assim, como que eu errei? Desculpa, Como que eu desculpa. fiz? Tá caindo aí? Está a ficar aqui muito agitado. Bem, vamos lá ver Aí se isso se mantém. Eu ficava, como que eu errei? Sim. Como que eu fiz isso? Quer dizer, eu ficava o tempo todo me batendo e me criticando com isso, em vez de aprender com a situação. Sabes que... E isso também é medo do sucesso. Exatamente, porque a questão que tu mencionaste em relação ao tempo que passamos a chicotear-nos, não é? Isso, lá está, é aquela sabotagem que ainda há pouco falámos. Sim. Porque enquanto eu me estou a bater, eu não ganho foco. Eu não consigo perceber então o que é que eu quero mesmo. Eu fico ali concentrada na dor. E portanto, eu fiz de errado. Exatamente. E enquanto ficamos ali concentradas naquela autopunição, como é? Como é que vamos para a frente? Que vontade é que temos de ter sucesso? Se afinal eu fiz esta porcaria, eu não sou boa. Se eu não sou boa,
eu não posso ter sucesso. Não é? Nossa, me Porque passou uma depois. coisa bem louca agora na cabeça. Imagina uma pessoa, vamos pegar lá na época da escravidão, tá? Que os Uhum, escravos apanhavam. Eles apanhavam de outras pessoas, mas vamos imaginar que eles se batiam, tá? uhum, Só para a gente poder fazer esse paralelo. Eles ficavam tão sem força que eles não conseguiam caminhar, uhum. nem se alimentar. Assim somos nós. A gente se bate tanto que a gente fica sem força de ir para frente, E porque a sabes gente que se culpa, e sabes que é se muito cobra. interessante. Uhum. Essa questão de nos batermos e de nos cobrarmos, é muito conveniente para nós não tomarmos responsabilidades, Vitimismo, não é? Porque afinal eu sou tão sofredora e, e errei tanto que, a vida foi cruel. que eu sinto-me Oh, tão. vida. Porque tu ficas frágil. Tu, quando começas nisso, tu ficas muito frágil. E a partir daí, responsabilidades. Quem é que tem estofo para depois agarrar responsabilidades? Não tem, não é? Não tem. Quem fica muito batido depois não tem força para seguir em frente. E, e há outra coisa que, entretanto, eu estava aqui a lembrar-me, que é o facto de quantas vezes é que, em termos opostos do que estávamos a dizer, de nos chicotearmos e ficarmos então desmerecedores do sucesso, também o facto de nós querermos o sucesso, às vezes, por razões que não são as verdadeiras. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa inicialmente acha que quer ter sucesso porque quer ser apreciada, reconhecida pelos outros. Admirada. Quer dizer, não tá nela. Pronto. E, na realidade, acaba por ter outra vontade bastante diferente, que é, por exemplo, o facto de, inclusive, ter a sua casa, ter a sua família, ter aquilo ali tudo muito estável. Se este conforto que lhe aquece o coração é o estar em casa com a família e ter toda esta disponibilidade para a família, não vai de encontro àquilo que ela considera sucesso. Porque ela tem uma ideia de sucesso que é diferente do que ela sente como sucesso. E, Fala portanto, a uma coisa coisa e não vibra fica outra. alinhada. Exatamente, a coisa não fica alinhada. E acaba depois por trazer muita frustração, em que a pessoa vive no mental a pensar porque é que eu não atinjo isto, quando na realidade ela nem tem que atingir porque ela está no seu sucesso. Ela apenas não conhece isso ainda. Porque há muitas vezes esta questão da sociedade que nos diz, olha, o sucesso, sei lá, é teres este carro vermelho, é teres aquele frigorífico amarelo e por aí vai. Há pessoas que não precisam desse carro vermelho, do frigorífico amarelo. E às vezes convém perceber também qual é a definição verdadeira de sucesso. Já para não falar, que eu acho também importante, porque acho que estamos aqui quase no final do tempo, que é o facto de os nossos pactos com a nossa ancestralidade em termos de medo do sucesso. Porque acho que convém aqui referir que nós fazemos pactos até com os De nossos honrar. ancestrais que nós não conhecemos. E às vezes nem sequer sabemos a história, não é? Só que Não foi o trabalhado, que né? Aí não passa foi trabalhado o campo vai passando no morfogenético, DNA. Exatamente. E porque nós. você pode mudar isso
Com esses tratamentos que a gente faz, a gente consegue Uhum. mudar essa célula, fazendo essa modificação, dando consciência para que, a partir daquilo, mova, se Sim, modifique o campo. sim. Porque aliás, e acaba por fazer sentido esta concepção da reprogramação do DNA. E isto é uma questão lógica, porque se nós nos reprogramamos para o mal, então também nos reprogramamos para o bem. É Lógico, só uma questão de informação. sim. E por isso é aqui Por isso que os muito. nossos tratamentos funcionam à distância, né? Sim, exatamente. Porque Porque tem a ver com se a informação e com a tem a ver com a energia. informação, tem a ver com o quê? É, se eu, é igual a gente vive aprendendo no curso mesmo. Se uma pessoa faz mal para você, ela não, oh, vamos ali fazer mal. Vamos ali que eu quero acabar com você. Não. Então, se é assim, também para o bem funciona na outra Uhum, polaridade. Então exatamente. é aonde que a gente entra. Mas para isso precisa de uma coisa: você querer, você olhar para você assumir a sua responsabilidade, Uhum, você não ter medo. Não é um medo só do sucesso do trabalho, é o sucesso da sua vida, de quem você uhum. é, do que você veio fazer. É realmente, é isso mesmo, é perceber o que é que está ali a encrencar, o que está ali a travar. Porque se há desafios que temos, todos nós temos. Todos nós. Uns mais à esquerda, outros mais à direita, mas toda a gente tem o seu. E realmente o desafio é precisamente como é que nós vamos lidando com os nossos desafios. Em que medida é que vamos conseguindo observar aquele desafio e perceber o que é que o desafio nos está a dizer. O que é que aquele desafio quer que nós tenhamos de aprendizado. E isso é um sucesso. Por isso, eu creio que já estamos no nosso tempo, que isto passa assim. E eu, entretanto, vou abrir aqui, portanto, para quem nos está a ouvir, se querem fazer alguma questão, algum comentário, acho que não. Também não. Ok. Então, Nossa. ficamos com esta ideia de realmente perceberem que o medo do sucesso não vem só por acaso da nossa experiência desde crianças, pode estar relacionada inclusive com os pactos que temos com a nossa ancestralidade. Fica aqui a ideia de que o medo do sucesso está muito relacionado com o medo da responsabilidade, porque quando vemos que há responsabilidades que nós não queremos abraçar, nós não atingimos aquilo que achamos que queremos atingir. E realmente esta Vitimismo. reflexão, uhum. E realmente esta reflexão aqui de o que é verdadeiramente a minha noção de sucesso, não é? Porque para perceber a verdadeira noção de sucesso, há que perceber o que é que me aquece o coração e que me dá bem-estar e o que é que a minha mente anda a criar, a dizer-me que é aquilo que é sucesso. E é aí que tem que haver realmente um alinhamento. E também tem uma coisa muito interessante, né? Porque tem muita gente que olha o sucesso do outro, querendo ser igual ao outro. Ninguém é igual a ninguém. O seu sucesso é diferente do outro. A sua vida é diferente do outro, né? E as experiências são diferentes, não é? O As próprias crescimento é sombras, diferente. os desafios. Portanto, nós sempre que entramos no jogo da comparação com o outro, a probabilidade de ficarmos a perder é elevadíssima. Porque nós não conhecemos a realidade do outro. Portanto, nós
só percepcionamos muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom. E aquilo parece-nos sempre bom. E que vida maravilhosa que aquele tem. Em comparação com a minha é uma porcaria. E ficamos sempre nisto. E isto não nos dá sequer o alcance dos desafios do outro. Portanto, quando ficarem a admirar muito alguém, Olha o que que lembrem-se e lembrem-se que não conhecem a história toda. Não, não conheço. Aliás, isto é aquela história, Andreia. Nós já nos vemos perdidos muitas vezes para nos conhecermos. Imaginem vocês só de observar alguém, achar que conhecem e sabem que aquela vida é melhor do que a vossa. Isto não faz sentido. Não, porque a pessoa pode estar aparentando uma coisa, mas e atrás dela? O que ela está passando ali? Ela pode ter aprendido a elaborar as situações e entender que ela pode resolver o problema dela. Mesmo alguém bem próximo dela está passando por alguma coisa e ela está triste por aquilo ali e ela não poder fazer nada. Mas ela está bem, por quê? Porque ela sabe que ela não pode. Aquilo ali é o caminho do outro. E que ela tem que fazer por ela. Agora não adianta eu querer resolver também o problema do outro. Não. Ser o outro. Porque eu não vou ser. Ser o outro não dá. Não vai. Não dá. Então eu tenho que viver a minha vida, a minha integridade, o que eu quero, quem que eu sou, para que eu vim. É esta situação sempre de olharmos muito para aquilo que é o nosso propósito e como a vida nos vai colocando no propósito, não é? Queira você sim ou queira você não. Sim, ou seja consciente disso ou não seja consciente, isso aí já não interessa. Se está infeliz, tudo bem na mesma, mas Se não você quer não dizer... estiver disposta a aprender, você Claro. vai ter um caminho cheio de pedrinhas, de espinhos no meio desse caminho. Até você aprender a começar a plantar flores. Uhum. É realmente muito engraçado isto que estás neste momento a dizer, porque eu sinto muito isso. Se realmente não se estiver disposto a olhar para as coisas, o caminho fica muito difícil. Muito, muito difícil. Você não se conhece. Você não se conhece. E depois nem consegue Como é que você perceber... vai ser uma professora sem estudar? Exato, exato. Como é que você vai viver a tua vida sem se conhecer? Uhum. Ou você acha que a vida é só sair, roupa nova, barzinhos? Não tenho nada de errado com isso. Isso faz parte da vida, mas a vida não é só isso. Não é só isso, exatamente. Isso é muito superficial. Isso faz parte, mas não é só isso. A pessoa depois acaba por se sentir muito rasa e lá está. A partir daí nem consegue perceber qual é o sucesso que procura, nem as responsabilidades que evita. Fica ali numa situação muito, muito complicada. Mas pronto, fica a reflexão de hoje. Eu acho que já passámos do tempo. Ai, sim, sim. Já vamos, creio eu, para 40 minutos. Oh, E pronto, então olha, desejo-te uma boa tarde, desejo aqui também uma boa tarde a todas as pessoas que estão aqui connosco. bom dia também. E bom dia daí. Bom dia de cá, boa tarde daí. Exatamente. Portanto, para a semana, terça-feira, cá estaremos com mais um tema. Tá? Então vá, continuação. Um beijinho. Detalhe, coloque temas para gente Sim. discutir. Sim, se Pra gente gostarem de ver, abordar, se para gostarem de ver interagir algum mais. tema, sim, sim. Nós trazemos aqui Seria as muito vossas ideias. bem-vindo, porque Seria muito a gente bem-vindo. consegue ir além do que a pessoa está precisando naquele momento.
né? Então, sei lá, eu acho válido. É isso mesmo. Tá bom. Portanto, já sabem, qualquer coisa, enviem então uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa. E digam mesmo, olhem, eu não estou a perceber o que é que se passa aqui, podem falar sobre isto. E nós cá estaremos, tá bem? Então vá, Ou até para a semana e até, meu anjo. Beijos. tchau, beijinhos, tchau.